Olá, produtores de flores, eu me chamo Letícia Ferronato e hoje vou fazer com vocês o passo a passo do transplante do girassol de corte. Nós vamos precisar de uma enxada ou um rastel para revolver o solo e incorporar o adubo. Vamos precisar também de calcário para corrigir o pH, se necessário. Como adubo, nós vamos utilizar o fertilizante químico NPK 5-20-20. Se essa formulação não estiver disponível na sua região, você pode utilizar uma semelhante. Vamos precisar também de água para irrigar os girassóis e as mudas que devem estar já no ponto de transplante. Então, devem estar com as primeiras folhas já desenvolvendo e, o mais importante, com um torrão bem formado, ou seja, com as raízes desenvolvidas e essas raízes agarrando o substrato. Por fim, nós vamos utilizar também palha para proteger e cobrir o solo. Então, pessoal, agora nós vamos fazer a aplicação do calcário. A dose é de 500 gramas por metro de canteiro. E pensando na dimensão do canteiro, nós precisamos de um canteiro que tenha pelo menos 1 metro de largura. Aí o comprimento dele vai depender da quantidade de plantas que vão ser cultivadas. Aqui eu vou cultivar com vocês apenas 1 metro quadrado. Então aqui eu aplico as 500 gramas de calcário e já venho com o nosso fertilizante, o NPK 5-20-20. E a dose dele é de 50 gramas por metro quadrado. Então, vou despejar aqui 50 gramas. Agora, eu incorporo tudo isso. Vou utilizar o rastel. Deixo o terreno bem nivelado. Se tiver plantas daninhas, esse é o momento de remover todas. E agora eu já posso fazer as minhas covas. O espaçamento do girassol é a densidade de 32 plantas por metro quadrado. Então, para conseguir essa densidade, a gente vai usar o espaçamento de 20 centímetros entre linhas e 12,5 centímetros entre plantas na mesma linha. Então aqui a gente vai fazer 4 linhas. Vou fazer... Aí você pode utilizar qualquer coisa que consiga fazer uma cova. Eu aqui estou utilizando a ponta do rastel. Aí faz uma cova que comporte a nossa muda. E vou, de forma bem prática, espaçar aqui 20 centímetros da próxima linha. Fiz minha segunda linha e repito o processo. Se quiser ser mais preciso, pode utilizar uma régua também. Mas depois, com a prática, a gente já consegue fazer dessa forma. Só dar uma descompactada e fazer a próxima cova. Então, temos aqui nossas 4 linhas. E agora o espaçamento entre plantas na linha, então, é 12,5 centímetros. Se aqui eu tenho 20 centímetros, mais ou menos um pouco mais que a metade, eu faço a minha próxima cova. Então, afastada 12,5 centímetros. E vou fazer nessa linha, então, 8 covas.
8. Fiz uma linha, agora eu vou seguindo a mesma distância para as outras. Feitas as nossas covas, nós vamos colocar as nossas mudas nelas. Aqui tem um passo muito importante, que é utilizar o que tiver à disposição, uma caneta, um lápis, mas que tem essa base aqui pra gente colocar aqui embaixo da bandeja e empurrar a muda pra cima, porque assim ela sai toda sem arrancar a raiz. Então esse é um passo muito importante na hora de remover as mudas, até para evitar quebra aqui do caule e separar ela da raiz. Então assim a gente mantém a integridade das nossas mudas. Eu vou separando, e outro cuidado essencial que a gente tem que ter aqui é ir separando as mudas de maior tamanho, porque essas mudas de maior tamanho, elas vão nas nossas linhas centrais. Então, de 4 linhas, a gente vai dispor elas nessas 2 linhas centrais. Então, por enquanto, eu vou só colocar elas aqui. Aí vai separando as maiores e as menores a gente deixa para as laterais. Lembrando que para 1 metro quadrado de canteiro são 32 mudas. Para facilitar também a remoção dessas mudas, é interessante que elas tenham sido irrigadas antes, porque isso faz também com que solte com mais facilidade da bandeja. Então a gente já colocou as mudas nas covas e agora é só tapar essas covas. Então a gente coloca um pouco de terra para cima dela e dá uma leve pressionada, fazendo com que ela apenas fique firme no seu lugar. Então se a cova talvez ficou um pouco baixa, pode pegar um pouco mais de substrato, um pouco mais de terra para fazer esse montinho. Aí é importante que toda essa parte de substrato fique tapada. Então não é para deixar a muda, por exemplo, assim para cima com o substrato. A gente vai colocar ela aqui e vai tapar todo esse substrato, deixando só a porção do caule assim para cima. Que se precisar eu faço uma cova um pouco mais funda e tapo todo o substrato que estava na bandeja. Transplantamos as mudas, já colocamos elas nas covas, cobrimos com a terra. E agora um passo muito importante é fazer a irrigação dessas mudas, porque como as raízes ainda estão muito pequenas, elas não conseguem alcançar a parte mais profunda do solo que tem mais água disponível. Então elas ficam só aqui na superfície onde tem menos água. Por isso que nessa fase inicial é muito importante manter o solo úmido. Então aqui eu vou irrigar um pouco, como esse solo estava bem seco, eu vou colocar um pouquinho mais de água. Aí provavelmente nos próximos dias, né, se não chover, eu vou ter que voltar aqui e reforçar essa irrigação. Então, irriguei. E um manejo muito importante é cobrir e proteger esse solo com a palha. Porque a palha, pensando nos dias mais quentes, ela vai evitar que a temperatura desse solo fique muito elevada. Então, vai manter a temperatura numa condição boa para o desenvolvimento dessas plantas. Ela também vai manter
a água nesse solo, porque quando eu cubro ele, evita a perda por evaporação, né? Então a água que eu coloquei aqui agora, ela vai ficar aqui por muito mais tempo, não vai ser perdida pro ar, né? E, além disso, quando chove, ela vai evitar a erosão desse solo pela chuva. Então são fatores muito importantes pensando aí no cultivo de qualquer espécie, né? Muito bem, agora já colocamos a palha e, como eu comentei, nos próximos dias é só manter a irrigação, a umidade desse canteiro, né? A gente vem aqui, dá uma olhadinha, esse solo tá úmido e, se necessário, faz a irrigação. Então, essa foi a etapa de transplante e se você tiver alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários e eu desejo a você um ótimo cultivo de girassol de corte.